3 ataques. É a palavra que o Senhor me deu para hoje. E os ataques que nós vivemos, eles nos levam para recônditos, para lugares de esconderijo, para lugares onde nós revolvemos dentro de nós como uma azia emocional, amarguras. Sabe aquela azia quando você come um negócio, obrigado meu filho, que fica deixando aquele gosto pesado no esôfago? Assim é o resultado dos ataques e os lugares que os ataques que nós vivemos nos levam. E se nós não sabemos lidar com eles, que certamente virão, nós somos uma presa fácil para o leão, para a serpente ou para o dragão. Não leão verdadeiro, quero fazer um detalhe aqui. Porque Satanás, ele ruge como leão, em busca de quem possa tragar. E é esse leão que ruge ao nosso redor, que se faz de leão, não o leão de Judá, mas a fera que devora, que nos ronda. E se nós não soubermos lidar com os nossos ataques, nós seremos devorados. E como eu disse sobre o louvor, teve uma época na minha vida que eu sofri muitos ataques. E quando você está num ponto legal da sua caminhada, e que você cai daquele ponto, é difícil reconstruir, né? E eu não estou falando de queda de pecado, não, mas a queda do pecado também é difícil reconstruir. Por isso que os botecos hoje estão cheios de bons adoradores. Por isso que os botecos da esquina, as boates da vida, todos eles, e se tratando de Brasil, que você chegar, você acha um ex-crente lá dentro. E quando você começa a conversar, você surpreende, tem gente boa, chafurdada no pecado, na cerveja, no uísque, na maconha, na prostituição, tentando se entorpecer ali, porque um dia caiu e não conseguiu se reconstruir. Toda reconstrução é extremamente difícil, e toda queda é consequência de um ataque, melhor dizendo, é resultado de um ataque. E essa que eu vivi foi uma queda financeira, foi uma queda de estima, foi uma queda de status. Eu tive uma ascensão na minha vida profissional assustadora e inesperada, e eu estava lá em São Paulo. Pode só colocar 3 gotinhas, levar o adoçante, fazer favor? Eu estava lá em São Paulo numa época legal, gerenciando uma grande corporação, uma filial de uma grande corporação, e tudo ia muito bem. E eu já estava com os olhos lá nos Estados Unidos, em Nova York, altas negociações assim, possíveis e prováveis de acontecer, com coisas maravilhosas e muito sucesso daquela banda que eu trabalhava. Era uma banda gospel de muito sucesso, muito, com números esbarrando em Roberto Carlos e alguns outros aí da história da música brasileira. E eu estava lá, e eu achava que aquilo ia ser para sempre. E, de repente, houve uma quebra na estrutura da empresa, na matriz. A matriz era em Belo Horizonte. Eu estava em São Paulo, houve uma guerra de poder na matriz, e um diretor perdeu, e era o diretor da minha área. E ele, muito truculento, saiu da empresa abruptamente, e o que tinha tido um problema com ele assumiu a situação, e eu lá em São Paulo recebi as notícias. E, de repente, eu recebi uma carta de demissão. Quando eu olhei, eu li, não, isso não é possível. Os melhores números, estava naquela época que os melhores números que eu já tinha alcançado na carreira, estava alcançando ali. E eu sempre fui muito assim, Caxias no trabalho, né, sem medo de serviço, e viajando muito. Não tinha porquê, mas aconteceu. E aí eu saí da empresa, automaticamente a minha estrutura de vida toda mudou, porque em um cargo executivo eu tinha vários benefícios,
associados a isso, casa, carro, celular, Nextel, tudo. Podia ligar à vontade, não esquentava a cabeça com a conta. A gasolina, eu nem perguntava o preço. O apartamento que eu morava era dos sonhos. A vida, né? Eu achava que não ia acabar, e de repente acabou, de uma hora para outra. E eu voltei para a minha cidade natal, Belo Horizonte, porque eu não tenho família em São Paulo. Falei, vou voltar para Belo Horizonte, lá rapidinho eu me recoloco. 8 meses de desemprego. Eu que ficava negociando internacionalmente, nas veias nervosas de São Paulo, como a gente chamava, aquilo é uma adrenalina pura. Estava dentro de casa lavando vasilha, pedindo para morrer, a minha esposa trabalhando e eu dentro de casa desempregado. Né, Dani? Aquilo para mim, mas foi 8 meses. Não acontecia nada. Caverna. A depressão veio, passava mal e tudo, mas Deus, cara, você vai ter que lidar com esse ataque. E aí eu me lembro que eu consegui um emprego posso ajudar na agência da Caixa Econômica Federal. Emprego de adolescente, né? E vai eu lá. Eu tive que me reconstruir, trabalhar. Aquilo, o colete nem entrava em mim, ficava aqui no meio da barriga. Eu trabalhei ali alguns 6 meses do contrato, o contrato acabou. E aí eu consegui um emprego de técnico de informática, de suporte de informática, numa empresa de sistema contábil. E aí entra esse louvor. E eu não me esqueço disso, todo dia na hora do almoço. Eu ia para a Praça da Liberdade, ali na Savassi, em BH, trabalhava ali perto. Eu rodava aquela praça cantando Deus de aliança, Deus de promessa. E eu me lembrava de tudo que tinha acontecido lá atrás, dos anos de glória, dos eventos com mais de 1 milhão de pessoas. Muita coisa sob minha responsabilidade. Eu olhava para a minha realidade e falava, cara, essa é a minha realidade, eu não sou ninguém. O sucesso é só uma ilusão. É só uma ilusão. A verdade da vida é quem nós somos quando não temos nada. É quem nós somos quebrados. É ali que nós manifestamos a nossa verdadeira fé. Quando as coisas estão dando certo e o barco da vida está indo com vento em popa, é muito fácil a gente viver uma verdade que não é a nossa verdade. E ali eu cantava Deus de aliança, Deus de promessa, e chorava, e chorava, e chorava. E como eu dou glórias a Deus por ter vivido tudo aquilo. Porque talvez se eu tivesse continuado naquela vibração que eu estava, talvez hoje eu estaria com muitos amigos que viveram aquilo tudo e hoje estão fora do Evangelho. E um dia desse eu encontrei com um no restaurante, bebendo chopp. Olhei para a cara dele e falei, não acredito no que eu estou vendo. Você? E aí só escorreu uma lágrima solteira e o silêncio. Você não sabe quem você é sem as cavernas que você vive. E eu posso afirmar para você, elas são necessárias. Mas nós precisamos saber lidar com cada uma delas. Senão, o que poderia ser para a sua vida, se torna a sua morte. E Jesus nos chamou para a vida, e vida em abundância. Se você recebe, aplauda ao Senhor Jesus. Tem um detalhe sobre a caverna, muito interessante. E eu quero ler uma história aqui que está em Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 43. Diz assim: no dia seguinte, Jesus queria partir para a Galileia e encontra a Filipe e lhe diz: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade 42, please. E Filipe era de Betsaida, cidade de André
e de Pedro. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré. Repita comigo: Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: come on, e veja. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Vocês percebem que tem uma modulação assustadora na conversa? Filipe, um cara de Israel, de Betsaida, encontra com Jesus, descobre sobre Jesus, um cara inteligente, um cara conceituado, e aí chama um amigo dele, que é de outra cidade, Nazaré, Nazaré, Natanael, e diz para ele: achamos aquele que Moisés escreveu e que os profetas escreveram. Ele é de Nazaré. E Natanael responde para ele o seguinte: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Desfaz totalmente dessa figura que Filipe está desenhando para ele como o Messias. Detalhe: sabe quantos homens na época de Jesus se denominavam Messias? Aproximadamente 522. Na época de Jesus e um pouco antes, um intervalo aí de 10 anos mais ou menos, desse tempo que Filipe está falando, historicamente. Homens dizendo: eu sou o Messias, porque dentro da cultura hebraica tinha uma esperança: aparecerá um libertador, aparecerá um que vai nos tirar o jugo, que vai nos fazer campeões de novo. Vamos contextualizar? Vamos lá. Hoje em dia o futebol brasileiro está meio sem estrelas vencedoras. Mas um dia existiu um Pelé. O Pelé é o Moisés, que libertou o povo lá atrás. Aí o povo brasileiro fica sempre na esperança: quando ressurgirá? Conectaram? Moisés tinha sido o libertador. Israel vivia em jugo novamente. E o coração do povo ficava: onde brilhará a nossa estrela libertadora? Messias. E Filipe chega para Natanael e fala: eu achei o cara. Ele é de Nazaré. Aí Natanael diz para Filipe: você está maluco? Não pode vir nada bom de Nazaré. Filipe tinha uma convicção que Nazaré não era uma terra de estrelas, era uma terra de derrotados, porque não podia vir nada bom de lá. Consegue entender o que eu estou te falando? A gente espera estrelas do futebol de São Paulo, do Rio, de Curitiba, de Belo Horizonte. Agora, se você ouvir assim: a maior estrela do futebol nascida em Cachoeiro do Itapemirim, não vai questionar? Estou falando que não possa ter, mas você não vai questionar? Tem cultura de estrela. Nazaré. Vocês vão entender por quê. Mas aí, quando Jesus vem chegando, ai gente, eu imagino o olhar de Jesus, aquilo devia arrancar o coração de dentro do peito para fora. Quando Jesus olha para Natanael e diz: aí está um verdadeiro israelita, quem não há dolo. Ou seja, esse cara é de Israel sem mistura, ele é original, sem xing-ling. Aí ele fala com ele: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo
da figueira. Natanael tinha perguntado antes: de onde você me conhece? Tirando Jesus mesmo. Quando Jesus fala, eu te vi debaixo da figueira, ele muda totalmente. E que estava falando que não podia vir nada, fala Rabi, mestre. Lá no versículo 49, Natanael respondeu dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Que mudança é essa, gente? Sabe por que a mudança? Porque quando Jesus fala com Natanael, eu te vi debaixo da figueira, Jesus entra dentro da caverna de Natanael. Sabe por que caverna? Vocês se lembram que na história de Jesus diz que quando Jesus nasceu, e os reis magos voltavam da visita, Herodes ficou sabendo que em Nazaré tinha nascido um menino, e que se chamavam que seria rei dos judeus. Ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Quem se lembra disso? Foi um assassinato em massa de crianças em Nazaré. Imagina o que virou aquela cidade. Tem menino homem aí com menos de 2 anos? Mata meu filho não! Espada na cabeça do bebê. Sangue rolando nas famílias. E sabe como as famílias de Nazaré preservavam suas crianças? Nazaré tinha figueiras, árvores que cresciam em barrancos e com as raízes que eram muito protuberantes. Então as raízes das figueiras desciam sobre os barrancos e com as chuvas e a erosão se fazia como uma caverna entrelaçada nas raízes das figueiras. E as famílias de Nazaré usaram aquelas cavernas para esconder as suas crianças. Então, crianças de Nazaré, na média de 0 a 2 anos, cresceram essa fase da vida dentro de cavernas escuras, com medo dos soldados de César. Por que Jesus não passou por isso? Porque José pegou Maria e Jesus e foi para o Egito. Jesus morou no Egito 2 anos. Mas as crianças de Nazaré não. A formação psíquica do ser humano, a mais intensa, é de 0 a 2 anos de idade. Até os 5 anos ainda está formando muita coisa no que tange a emoções, convicções, personalidade, caráter. Mas de 0 a 2 anos é a mais intensa. Crianças que vivem em lares conturbados, brigas de pais e mães, copo voando, gritaria, pancadaria, e que ficam chorando lá no berço, e às vezes os pais irados nem veem, estão sendo profundamente feridas no seu caráter, e talvez isso seja irreversível. São as crianças hiperativas, são as crianças autistas, são os temperamentos obsessivos, compulsivos, que aí quando está lá pelos 6, 7 anos começa a aparecer, aí vai tratar, vai gastar com o psicólogo, e vai ter que gastar, e vai ter que lutar por muito tempo, talvez, pelo resto da vida. Mas aquele dano foi feito lá quando estava no berço chorando. Por isso você que tem filho pequeno, cuidado. Bebê é uma esponja. O que ouve, o que cheira, o que vê, o que sente, está sendo armazenado no subconsciente de uma forma muito intensa. E aquelas crianças de Nazaré tinham crescido essa faixa etária no escuro. Tinham seu caráter danificado. Natanael era conterrâneo de Jesus. E ele sabia quem ele era, porque ele havia crescido dentro de uma caverna escura. E eles sabiam quem eram os seus amigos de mais ou menos a mesma faixa etária de idade. A galera rebelde, a galera revoltada, a galera perturbada, a galera viciada, seja no que fosse da época. E quando Filipe fala com ele, nós achamos o Messias, o libertador, e ele é de Nazaré, Natanael, quando diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré,
ele não está falando de Jesus, ele está falando dele. Eu não tenho nada de bom. A minha geração foi destruída pelo medo, pela ameaça, pelo desespero. A caverna me destruiu. Quantos estão entendendo? Digam amém. Mas quando Jesus fala com ele, Natanael, antes que Filipe te chamasse, quando você estava debaixo da figueira, eu te vi. Muda tudo. Porque Jesus entra na caverna de Natanael. E como ele era um israelita de verdade, ele acreditava na profecia e no profeta esperado. Quando Jesus fala, eu te vi, Jesus está dizendo para ele, eu estava lá com você. E ele vê Deus falando com ele, porque o nazareno Jesus não estava com ele, mas existia um Deus que vive em Cristo, que estava com ele na caverna. Não se desespere por passar pela caverna, por ser atacado. Jesus está com você aí dentro. Ah, se você acredita, aplauda ao Senhor. Diga, eu acredito que você está comigo na caverna, Jesus. Então não importa a caverna que o ataque te jogue, Jesus está lá dentro com você. Ele está lá dentro para te curar do dano psicológico. Ele está lá dentro para te curar do dano emocional, físico, financeiro. Entenda, você não está sozinho, nem nunca estará dentro da caverna. A caverna com Jesus é uma academia de heróis da fé. Entra dentro dela. Deixa Jesus te curar. Chore e deixe Ele enxugar as suas lágrimas. E você sairá de lá mais que vencedor. Mas na caverna também tem ataques. Tem ataques que te jogam para lá. Daniel na Babilônia foi atacado e empurrado para a cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego também. José foi atacado no Egito e jogado na caverna do cárcere. Davi foi atacado por Saul e jogado na caverna de Adulão. Mas todos triunfaram sobre suas cavernas. Se eles triunfaram, eu e você triunfaremos também, porque nós temos o mesmo Deus. O primeiro ataque que precisamos aprender a lidar é o ataque do que se parece o leão. Mas antes disso, vamos entender que Deus já nos prometeu a vitória sobre todos os ataques. Apocalipse capítulo 90, Salmo capítulo 91, versículos 13 a 15, depois Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Salmo 91, pisarás o leão e o áspide, ou a serpente. Calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e lhe glorificarei. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Só até aí. 3 ataques. O leão, a serpente e o dragão. Mas o Senhor já nos entregou vitória sobre os 3. Pisarás o leão e o áspide. O dragão é o upgrade da serpente. O dragão, a antiga serpente, que foi se fortalecendo pela iniquidade humana. Aqui é a figura de Satanás. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Como leão, o diabo, que nos pressiona, buscando uma brecha para nos devorar. É o ataque esperado.
A vida tem ataques que nós já esperamos. E nós precisamos lidar com eles. Tudo na vida tem problemas. Todo avanço tem problemas. Quando somos pequenininhos, 2, 3 anos, a gente não esquenta a cabeça com quase nada. A mamadeira que a mamãe atrasa, a fraldinha que fica suja incomoda, a dorzinha na barriga, probleminhas. Mas até bebê tem seus problemas. Mas nós vamos crescendo, nós vamos enfrentando outros tipos de problema. Aí a gente vai para a escolinha, o coleguinha aqui quer o lanche. Eu, como era o maior da sala, não tinha esse problema. Mas nem todos. E a gente vai para a primeira escola, aí começam os bullying da vida, e aí vai para o fundamental, e aí vai para o médio, e aí vai para a universidade. Tudo na vida tem problema, gente. Quem é solteiro aqui que quer se casar? Levante a mão bem alto. Espere por problemas. Quem é casado que tem problema com a mulher ou com o marido? Levanta a mão. Realidade da vida. Quem tem filho que tem problema com o filho? Levanta a mão. Quem tem problema com o pai? Levanta a mão. Tudo na vida tem ataque, tem dificuldade. Quando temos projetos, enfrentaremos dificuldades. Quando vamos fazer missões evangelísticas, teremos dificuldades. Ministério tem problemas, igreja tem problemas, trabalho tem problemas, ter casa tem problema. Aí eu vejo aquela galera dizendo assim: como eu queria ter um sítio. Eu falo: Jesus que me livre, como eu queria ter dinheiro para pagar a pousada de Domingos Martins. Como eu queria, tudo que queremos, vamos ter dificuldades, vamos ter problemas. Vamos sofrer ataques, mas vamos parar de sonhar e vamos parar de viver porque esperamos os ataques? Não, vamos enfrentar os ataques. A palavra de Deus traz uma linguagem agrícola interessante para ilustrar isso que eu estou falando. Provérbios capítulo 14, versículo 4. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Deixa aí. A gente quer abundância de colheitas, não quer? Quem quer abundância de colheita, diga amém. Amém. Mas se lembra que o celeiro vai ficar bem bagunçado. Por quê? Os bois estão lá dentro. O que o boi faz? Você já viu como é que é um curral de boi? É uma tragédia aquele negócio. E quando o camarada vai limpar, uma vez eu fui na roça, aí eu vi o cara, onde que guardava a boiada lá, dessa altura, vou usar uma palavra bonita, de dejetos. O cara vinha com a pá, um carrinho que não era de mão, era de geração, que era uma carreta. Eu falava: varão, não, uso bota 7 léguas. Eu falei: mas você deve estar cheio de bicho de pé. É sujo, é bagunçado, porque o boi faz isso. Mas eu já passei perto de celeiro vazio, limpei, chiqueiro também, limpei, não tinha animal. Entendeu a ilustração agrícola? Quer ter a casa arrumada a vida inteira, como Breno e Rafaela recém-casados? Imagina o quartinho, a sala, tudo arrumadinho, mas deixa chegar o Breninho para vocês verem. Deixa chegar aquele moreninho do cabelo liso, ou aquela moreninha. Vai ficar tudo bagunçado. Eu fui na casa de uma pessoa esses dias que eu não tinha muita intimidade, mas o cara deu um vacilo. A gente estava conversando na varanda, trocando ideia. Aí, ele conversando, eu falei: eu sou baterista. Tal. Ele olhou para mim: você é baterista? Eu falei: eu sou. Eu também sou. Eu falei: não, melhor eu fui, eles não me deixam tocar lá na igreja mais. Aí ele falou assim: eu também sou. Aí a apóstola Dani olhou para a cara dele assim, ele falou: eu tenho uma bateria na minha sala. Aí ela já começou a entrar no mistério. Sai!
Eu falei, não, amor, no apartamento eu não vou pôr não, mas se a gente tiver uma casa... Ele falou, você quer ver minha bateria? Eu falei, quero. Aí ele abriu a porta da sala, uma casa bonita. Quando ele abriu a porta da sala, gente, tinha brinquedo, roupa de menino, pendurado em tudo que você imaginar no canto da televisão, brinquedo, aquela bagunça. Aí eu acho que ele se tocou. Ele abriu, tentou fechar, eu já estava dentro. Ele falou, a bateria aqui. Quando eu olhei para a bateria, um prato com resto de macarrão e um copo de suco em cima da caixa. Eu falei, desconjuro. Ele, não, tem 3 meninas. Eu falei, tá entendido. Mas a sorte dele é que a esposa dele estava muito cansada dormindo no ar-condicionado. Porque se ela tivesse acordada, eu teria perdido o amigo. Ele estaria morto agora. Fruto gera bagunça. Está entendendo? Minha jovem, você quer continuar tendo seu quarto arrumadinho sem nunca ter uma toalha molhada em cima da sua cama? Fique sozinha no seu quarto. Porque o dia que você arrumar um homem para dormir com você, aí depois a gente aprende, né? A gente fica mais organizado que elas. Mas entende? Entende a verdade da situação? Aí a mãe quer a cozinha arrumada o tempo todo, cheio de menino dentro de casa. Eles vão sujar vasilha, eles vão quebrar copo. Eles vão ter problema. Vai ter ataques, vai ter dificuldades. Então encare a vida de frente, sem medo dos ataques do leão, do que ronda como leão. A minha família quem guarda é Deus. O meu relacionamento quem guarda é Deus. As minhas finanças quem guarda é Deus. E daí que a gasolina está quase R$7, quem provê o sustento para encher o meu tanque é Deus. Vamos parar de murmurar da economia, vamos parar de murmurar da segurança pública, vamos parar de murmurar dos buracos na rua da cidade, vamos profetizar, não importa o ataque, Deus está comigo na caverna. Eu sou feliz nos Estados Unidos ou na Venezuela, porque quem me protege, independente do sistema de governo, é o Deus que governa as nações da terra. É possível sorrir, independente da circunstância. Pasmem, eu já conheci cubano que vivia com paz no coração em Cuba, mesmo sofrendo todas as atrocidades do cruel Fidel Castro. Eu conheço os crentes que oram e têm esperança em Jesus e acordam vendo as cores da vida na Venezuela, apesar do Nicolás Maduro. Nós precisamos aprender a entender a vida pela ótica do Espírito Santo, não pela ótica da circunstância. Ataques esperados. Ele já te deu vitória sobre o leão. Ataques inesperados. O que representa os ataques inesperados é a serpente. Mas ei, eu já pisei o leão e a serpente também. O ataque do leão, do que ruge como leão, é o ataque esperado. Mas o ataque da serpente é o ataque inesperado. Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Astúcia, engano, manipulação. Manipulou Eva, induziu. A serpente representa o ataque inesperado, sinuoso, escondido. Realmente é muito assustador ser surpreendido por uma serpente. Certa vez estávamos no Rotary Club, ali de Santa Teresa, na cachoeira do Rotary Club. É de graça, viu, gente? É Rotary Club, mas não é caro para entrar não, tá? Vai lá que você entra de graça, é top. Aí, começamos a subir nas meias das pedras da cachoeira, bem animado, e a apóstola Dani bem prudente atrás. Falei, amor, vamos sentar na pedra, a ducha descendo.
Aí ela, amor. E eu insisto demais, consigo, né? Aí ela colocou uma canga em cima de uma pedra. A Alice era pequenininha e colocou a Alice na pedra. Quando ela colocou a canga e foi com a Alice no colo, ela sentiu alguma coisa mexendo. Ela tirou a canga. Tinha uma cobra dessa no meio da pedra. Ela, amor, tem uma cobra aqui. Falei, que é isso, amor, exagero seu. Quando eu vi, vamos vazar. Gente, eu voltei lá, Alice, ano passado, a Alice está com 13 anos, a Alice devia ter uns 2, 3 anos quando isso aconteceu, 4. Você está com 14, você tinha uns 4, né? 5. Aí, eu cheguei lá e falei, Alice, foi essa a pedra satânica. Olha se tem cobra aí. Inesperado, que pode acabar com a sua vida. É o ataque da serpente. Os ataques inesperados podem nos destruir se não acharmos Cristo na caverna. A demissão inesperada é um ataque. De repente chega no trabalho, todo dia faz a mesma coisa, está acostumado com a vida rotineira do trabalho. Toca o ramal quando se atende, é o gerente do RH. Você vai lá achando que é um aumento. Você senta na frente da mesa, e aí, bom dia, beleza? Ele fica com a cabeça baixa. Aí você já começa a ouvir aquela música. Tan, 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 tan. Aí ele, se for aqui no Espírito Santo, não tem. Se for lá em São Paulo, viu? Se for lá em Minas, uai, sou. Redução de custos. Nós estamos tendo que demitir. A empresa agradece os seus serviços prestados. Mas a partir de hoje, você não faz mais parte do nosso quadro de funcionários. Ataque inesperado. Há pouco tempo atrás, eu ouvi a história de uma comissária de bordo da Gol, que chegou de um voo e recebeu uma notícia de demissão em massa. Muita mudança, né, nas questões aéreas. E ela, mais de 15 anos trabalhando naquela empresa, saiu desnorteada do aeroporto de Congonhas. Quando entrou na Avenida Washington Luiz, tão desnorteada, não viu que o sinal estava aberto. Veio um carro e atropelou ela, ela morreu. Ataques inesperados nos tiram do prumo. É o diagnóstico. Está tudo bem, está tudo normal. Faz um exame de rotina. Bum! Estou com problema. Vou ter que tratar. Posso morrer. Não esperava. Perde a vontade de viver. Perde a vontade de comer. Inesperado. São os casais que passam por traição. De repente descobre. É no WhatsApp. É alguém que conta. Nunca esperava que isso poderia acontecer. Mas sim. Você está sendo traído, você está sendo traída. Morro, mato. O que faço? Perdi o rumo. É o golpe. Entrou lá na internet, deu o número do cartão de crédito, colocou o código de segurança, acredita na empresa, comprou o produto não chega. Vai no banco tirar o extrato da conta, tinha 3 mil reais, não tem mais nada. Entrou um hacker e limpou a conta. É o filho que está balançando no parquinho e de repente escorrega e bate a cabeça no chão. E quando olha, o sangue está escorrendo. Cai na piscina. Alguns, lamentavelmente, morrem. Alguns, lamentavelmente, ficam feridos. É um acidente que sofre. Está indo pregar no culto, atravessando o cruzamento. Vem um motorista bêbado em alta velocidade e daqui a pouco você está vendo seu carrinho como uma lata de sardinha retorcida no canto da rua. Inesperado. Inesperado. Cavernas, tristezas, serpentes que nos picam. E a gente cria a ilusão de que crente não passa por luta. Todos passamos por lutas. A diferença do crente é que ele sabe que Jesus está na caverna junto com ele.
não somos triunfalistas. Choramos, sofremos, sentimos a dor, somos inesperadamente atacados, mas no meio do ataque esperado ou inesperado, lembre-se, eu te vi debaixo da figueira, eu estou com você na caverna. Não importa o ataque, o nosso triunfo é Cristo em nós, a esperança da glória. Aplauda o Senhor Jesus. E nessa reflexão, o último ataque. Ataque esperado, ataque inesperado, ataque infundado. Não tem lógica, não tem fundamento. O ataque do medo. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Eu prefiro a tradução que diz: o amor lança fora todo medo. Quantos medos aterrorizam a sua mente? Quantos medos travam o seu potencial? A ansiedade é medo. A depressão é medo. A angústia é medo. A autocomiseração é medo. O ódio é medo. A falta de perdão é medo. A vontade de morrer é medo. Medo de que as coisas não vão dar certo. Medo de que você vai perder tudo. Perceba quantos medos governam seus pensamentos. Vocês universitários estão aí com medo de não conseguir terminar o ano. Foi um ano bagunçado, sem aula. Vocês que estão fazendo TCC, então já estão arrancando os cabelos. Vocês empresários estão com medo do imposto de renda o ano que vem. Vocês funcionários não sabem até quando dura a empresa. A mãe grávida está com medo do neném não nascer. O pai está com medo de perder o carro, o apartamento. O solteiro está com medo de não casar. O casado está com medo de não continuar. Medos. 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 Não tem fundamento, gente. A mesma probabilidade que tem de tudo dar errado é a que tem de que tudo vai dar certo. Por que nós escolhemos acreditar que tudo vai dar errado? O seu pensamento define o seu futuro. A sua essência define o seu amanhã. Quando eu peguei o diagnóstico da apóstola Dani, eu fui para o monte. Naquele momento eu estava com uma sentença de morte na mão. Eu não sabia o tamanho do problema. Eu nem falei isso para ela. Eu abri o PDF, levantei para o céu. Falei: Deus, eu não acredito nisso. O Senhor está vendo. O Senhor está lendo. Eu simplesmente não acredito nisso. Eu acredito que o melhor ainda está por vir. Eu acredito que a sua mão pode ser colocada. Eu acredito na sua cura. Eu acredito que eu vou ter uma véia chata do meu lado. A parte é só do velho, que o chato eu já tenho. A chatice que a gente ama e não consegue viver sem. Falei, Deus, eu chorava. Falando: Deus, eu acredito como criança. Eu nunca duvidei do papai quando ele dizia que ia trazer salgado para mim no final do dia. Sempre chegava um peixinho enrolado no papão. Era só para mim que era o caçula. Para os mais velhos era pão de sal. Para mim era coxinha de chavada.
Falava: Deus, eu não acredito no Senhor. Não sou triunfalista, não sou melhor do que ninguém, mas entre o Senhor e o meu medo, eu prefiro acreditar no Senhor. E o fim da história tem o Senhor nela, independente de qual seja, a sua mão me sustenta. E eu tenho visto milagre, semana após semana. Eu tenho visto a medicina transtornada com a verdade do céu. Eu tenho visto a esperança. Eu tenho visto a força. Porque o dragão não tem fundamento. E o dragão será afrontado por todos os que creem, que dirão para ele: eras tu que transtornava as nações? Diz o livro de Apocalipse. Não temas. Tira a ansiedade do seu coração, gente. Tira o medo da sua cabeça. Tira o desespero. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A palavra de Deus é tão transformadora. Olha a pureza da mente da criança. Quando eu era pequeno, eu assistia muitos Trapalhões. Humor Saudável, Dedé, Didi, Mussum e Zacarias. E tinha um quadro dos Trapalhões que tinha uma madeira na fumaça. E aí o Mussum ia atravessar, o Didi, o Dedé, com medo de cair no abismo. E eu me lembro como se fosse hoje, eu devia ter 5 anos. Eu vi na salinha a tia Jussara falar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E eu estava vendo com alguns coleguinhas os Trapalhões. E o Mussum ia atravessar. E estava todo mundo assim. Eu falei: ele não vai cair não, gente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu falei isso, disso eu lembro, porque era o que estava na minha cabeça. E as crianças morrendo de medo do Mussum cair. E eu certo que o Mussum ia atravessar. Foi bom. O roteirista daquela época fez o Mussum atravessar. Mas quando o Mussum atravessou, eu virei para os coleguinhas e falei: eu não te disse? Você atravessa as pinguelas da vida. Você acredita que você vai chegar no fim? Ou você morre de medo que você vai cair? Sabe por que o equilibrista consegue andar na corda bamba? Porque ele tem pleno controle muscular e articular do seu corpo. Ele pisa na corda e ele não treme. E ele pisa de novo e ele não treme. Sabe por que a gente não consegue equilibrar? Às vezes nem na calçada. Porque às vezes a calçada é dessa largura. Aí você fala: eu vou andar ali. Na hora que você pisa, você já está tremendo. Desestabiliza o seu corpo. E você cai. O medo não tem fundamento. A fé tem. Salmo 37. Versículos 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Sabe o que é se deleitar no Senhor? Vem cá, Luna. Luna, vem cá. Vem cá.
Isso é deleitar no Senhor. Não adianta ficar mexendo, tentando resolver. Ele resolve. Seja você uma criança como aluna, um bitelão como eu. Qual a diferença para a mão de Deus? Ele está segurando o planeta agora. Deleita-te no Senhor. Não tem fundamento você ficar com medo. Aos seus amados Ele os dá enquanto dormem. Aquele que não tiver o coração como de uma criança não é digno do reino. Para de se mexer. Se entrega. Você vai ver que Ele é capaz de arrancar os dentes do leão, de pisar na cabeça da serpente e de desintegrar o dragão. Ele te ama. Obrigado, Luna. Aplauda o Senhor. Eu quero concluir contando uma história da Segunda Guerra Mundial. O exército estava perdendo a batalha. E um soldado via matança por todo lado. E ele entrou num complexo de rochedos. E vários colegas entraram, e os inimigos entraram atrás matando. Mas ele viu uma abertura na rocha, que só cabia a ele. E ele entrou e se arrastou. E ficou deitado. E a batalha foi rolando ali naquele complexo. Enquanto ele estava deitado ali dentro, veio uma aranha, despretensiosa, e sem saber que ela estava no meio da Segunda Guerra Mundial, ela começou a construir a sua teia. E trabalhou rápido, e deixou uma teia mal formada. E a caverna era escura. E quando os inimigos mataram todos, eles saíram olhando nas cavernas, e eles olhavam, davam uns tiros lá dentro, saíam. E chegou um soldado com a sua metralhadora. Olhou para a caverna que estava aquele homem. Essa aqui não! Tem teia de aranha. Se tivesse alguém passado aqui, tinha cortado a teia. Vamos embora. E a caverna, mais a aranha e a sua teia preservaram a vida daquele homem. Eu concluo entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa a sua caverna. Encontre Jesus aí dentro. Se você não está entendendo agora, talvez daqui a 30 anos você entenda. Quando Natanael encontrou com Jesus, deveriam ter se passado disso, de 28 a 30 anos, que ele havia morado na caverna. Talvez a vida dele toda ele não entendeu, até que Jesus disse para ele: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Eu estava contigo aí. Eu consolava teu coração. Eu entendia seu conflito. Que você precisa hoje é ouvir a voz do Mestre e vencer todos os níveis de ataque.